aqui um assunto que pouco tem sido falado dentro das igrejas. Uma doutrina, para quem não sabe, doutrina é ensinamento. Então, quando nós falamos de doutrina, nós falamos de ensinamento diretamente. É uma doutrina, irmãos, que tem sumido dos púlpitos da igreja. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre santidade, uma doutrina esquecida. Porque a santidade tem sido uma doutrina esquecida. Porque, irmãos, quando eu falo de santidade ou santificação, eu vou falar diretamente sobre pecado, sobre tudo aquilo que pessoas não gostam de ouvir. Ou seja, quando nós abrimos a Bíblia para falar de santidade, nós vamos estar confrontando tudo aquilo que traz aborrecimento a Deus, que é o pecado. Só que pecado, irmão, existe muitos, e hoje eu vou tratar de alguns aqui, para que a gente compreenda um pouco melhor sobre o conceito doutrinário chamado santidade. Lá onde nós lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no versículo 3, no capítulo 4, versículo 3 e 4, vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E no capítulo 5, em seguida, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder se sentar, fique à vontade. Meus irmãos, para que eu entre nesse texto, eu tenho que entender o que é santificação. Santificação, irmão, é estar separado para Deus, ou viver separado. Separado de quê? De tudo aquilo que causa aborrecimento a Deus. O que é que causa aborrecimento a Deus? Chama-se pecado. Ou seja, viver em santificação não é você estar isento do pecado, mas é você entender que você é um pecador e precisa constantemente estar se lavando. Ou seja, quem vive em santificação não é quem nunca peca, mas é quem sempre se lava. Em outras palavras, quem vive em santificação não é aquele que nunca peca, mas é aquele que sempre reconhece, sempre se arrepende e sempre procura viver de acordo com a palavra de Deus quer que nós vivamos. Amém? Só que muitas pessoas acham que viver em santificação é viver sem pecado. Não é isso. Até mesmo quando eu preguei quarta-feira, a graça, ela nos isentou da lei, mas não nos tornou isento ao pecado. A graça de Deus nos resgatou do mundo de pecado, mas não me tornou imune ao pecado. A graça de Deus pagou todas as minhas dívidas que eu tinha com o mundo, mas não me isentou de fazer novas dívidas. Amém? Ou seja, é isso que muitas pessoas dificilmente vão entender. Eu vivo em santificação, então tudo peca. Não existe. Só da pessoa falar que ela não peca, já está pecando. E é bíblico. A Bíblia diz que nós pecamos no momento que nós afirmamos que não temos pecado. Ou seja, aqui, quando Paulo escreve a carta à igreja de Tessalônica, ele escreve duas cartas importantíssimas a essa igreja. Tessalônica era uma cidade que tinha uma forte influência romana. A influência romana era baseada na cultura dos romanos. Ou seja, a cultura dos romanos naquela época era uma cultura totalmente pervertida.
Por que uma cultura pervertida? Porque eles cultuavam tudo aquilo que nós banalizamos como pecado. Hoje nós banalizamos o adultério, eles cultuavam o adultério, eles cultuavam o sexo livre com várias outras pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto, ou seja, até cultos pagãos existia na época que demonstrava tais práticas que diante do Senhor era chamada de abominação. Por isso o apóstolo Paulo, aqui ele começa dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 4, filhinhos, finalmente não vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continuemos a progredir cada vez mais. Ou seja, quando a gente lê aqui o capítulo 2 e o capítulo 3, aqui de 1 Tessalonicenses, a gente vai ver Paulo dando algumas orientações de condutas de ética, morais, espirituais e doutrinárias, ensinando o povo a viver uma vida que viesse agradar a Deus, sem ter a influência do mundo, sem ter a influência lá de fora. Por isso que aqui no versículo 4, ele fala assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aqui, irmão, existem duas interpretações desse versículo. Algumas pessoas, alguns estudiosos vão interpretar o versículo 4, quando Paulo diz que eu tenho que saber possuir o meu vaso. Ele vai dizer, alguns vão dizer que é o nosso corpo. Ou seja, quando ele fala aqui, saber possuir o vaso em santificação, não quer dizer que eu tenho que passar o dia coberto, não é isso, mas é me isentar o meu corpo daquilo que a minha carne deseja, amém? Ou seja, é evitar aquilo que a minha carne deseja, as paixões, e tudo aquilo que a minha carne deseja, eu tenho que evitar tudo isso. Outra interpretação de alguns outros estudiosos vão dizer que aqui o vaso quer dizer a esposa, que cada um, como ele diz aqui, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso, ou a vossa esposa em santificação, ou seja, manter o casamento é um casamento edificado, santificado, ou seja, se a pessoa é casada, fique com a sua esposa, não procure outra lá fora, é o que a Bíblia está ensinando. Por isso que existem duas interpretações para esse versículo, só que segundo a própria Bíblia aqui está nos mostrando, principalmente no versículo 5, que ela vem dizer, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui vai dizer sobre as paixões da concupiscência, aquilo que a carne dos gentios desejava, que eram as paixões lá fora. Não vou entrar em detalhe para aqui, porque temos criança, mas os irmãos já entenderam do que eu estou falando. Então, aqui Paulo vai dizer no versículo 5 que eu tenho que controlar o meu corpo, para que o meu corpo não venha a cair nas paixões e tentações que o mundo lá fora, que na época era o Império Romano, os romanos que cultuavam tudo isso, romanos, irmãos, eles cultuavam os próprios corpos. Se você entrar na internet, você vai ver aquelas estátuas romanas que eram feitas de marfim, feitas de louça, de gesso, não sei que material é aquele, só sei que é um material forte que durou séculos e séculos, até hoje tem. Você vai ver que os monumentos, as estátuas romanas, eram estátuas que detalhavam o corpo da pessoa. Pode ver na internet, quando você for na sua casa, as estátuas romanas, da cultura romana, você vai ver que aquelas estátuas estavam tão bem detalhadas, mas tão bem detalhadas, que parece que a própria pessoa que esculpiu aquela estátua, parece que ele esculpiu uma pessoa normal e ali engessou. É o que dá para entender, porque algumas estátuas dá para te ver até pontos de expressões no seu rosto, para você ver como os romanos
cultuavam os seus corpos. E como eles cultuavam os seus corpos de uma maneira tão grande, mas tão grande, eles não conseguiam se conter apenas com a pessoa que eles tinham em casa. Ou seja, apenas com sua esposa e as esposas, apenas com seus esposos. Eles queriam viver uma vida regada à prostituição e tudo mais que o mundo lá fora tinha para oferecer. Amém? Por isso que aqui no versículo 4, Paulo ele está dizendo, e a interpretação mais lógica é que quando ele fala de vaso, ele está falando do meu corpo, que eu tenho que controlar o meu corpo. Como pastor? Controlar os desejos do meu corpo, controlar aquilo que eu tenho certeza que vai me afastar de Deus. Por isso, aqui ele fala aqui no versículo 3, porque esta é a vontade de Deus. Vontade de Deus quer dizer propósito. Toda vez que você lê na Bíblia sobre a vontade de Deus, você vai entender que a vontade de Deus é um propósito já estabelecido por Ele para a minha vida. Ou seja, qual é o propósito de Deus? É a santificação. Amém? E ele ainda fala que eu tenho que me abster, ou seja, eu tenho que me afastar, evitar a prostituição. Hoje nós entendemos, nos dias de hoje, que a prostituição é essas mulheres que vendem o corpo. Não é apenas isso. Adultério é prostituição, fornicação é prostituição, lascívia é prostituição. Tudo aquilo que traz o desejo para a nossa carne, a Bíblia vai dizer que é prostituição. Por isso que Paulo está dizendo que eu tenho que me abster, eu tenho que evitar, eu tenho que me afastar da prostituição. E no versículo 4 diz que eu tenho que usar, controlar o meu vaso, o meu corpo. Amém? Por isso que tem pessoas que ainda acham que viver em santificação é passar o dia todo vestido. Não estou dizendo que você tem que andar pelado, não é isso. Mas fala, o homem só está em santificação se ele passar o dia de calça. Se a mulher só está em santificação se ela passar o dia de saia. Só que a Bíblia não fala isso. Só que isso é uma doutrina que eu já ministrei. Se Deus quiser, logo eu te ministrar novamente. Sobre usos e costumes. Eu já expliquei como surgiram os usos e costumes. Sabe como os usos e costumes surgiram? O que são usos e costumes? São série de regras que foram implantadas na igreja, baseada na época da sua fundação, em 1911, lá em Belém. E de fato, se você for entrar na internet e ver como eram as indumentárias, vestimentas da época, você não vai ver pessoas usando bermuda. Você não vai ver. Os irmãos, até para ir na feira, iam de paletó, botar aquele chapéuzinho na feira. Era a cultura da época, uma cultura baseada em costume europeu, já que Belém, em 1911, estava no auge da borracha e muitos europeus vinham comercializar essa matéria-prima muito valiosa naquela época. E como eles traziam os costumes europeus para o Brasil, então eles adotaram, a igreja adotou para si uma regra, ou seja, nós temos que ser diferente lá de fora. Se lá fora eles usam roupa preta, aqui dentro nós vamos usar roupa branca. Se lá fora eles usam roupa roxa, aqui dentro a gente vai usar roupa amarela. Ou seja, eles colocaram uma regra que a Bíblia não coloca, que a Bíblia não tem. Sabe por que a Bíblia ela não vai pedir para você passar o dia empacotado? Simplesmente porque a Bíblia ela é multicultural. Ela foi escrita para que não só judeus, mas também gentios viessem ter conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. E se Deus for exigir que você passe o dia todo empacotado, Ele teria que lhe dar condições financeiramente, para você passar o dia todo empacotado. Como muitas pessoas falam. Tem até um certo pastor aí dizendo na internet que a igreja, a Assembleia de Deus, entrou em crise porque os usos e costumes estão sendo deixados de lado. Eu dei tanta glória a Deus quando eu vi isso, porque eu tenho visto que os usos e costumes são religiosidade. Religiosidade não tem nada a ver com a doutrina de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Religiosidade aplica-se em costumes que a pessoa tem. Eu vou para a igreja adorar a Deus? Não, eu vou porque eu tenho costume de ir para a igreja. Vai para a igreja louvar a Deus? Não, eu vou porque hoje é domingo, eu tenho que ir, não tem
criou-se uma religião. Só que Deus não é religião. A Bíblia fala que só existe uma religião. Qual é a religião que agrada a Deus? É visitar órfãos e viúvas e ajudá-los em suas necessidades. Essa é a única religião que agrada a Deus. E quando Paulo fala sobre possuir o vosso vaso, ele está dizendo que eu tenho que controlar este corpo, controlar meus desejos, controlar minhas impulsividades, controlar tudo aquilo que o meu corpo deseja, que provavelmente ou com certeza vai estar me afastando de Deus. Amém, irmãos? Primeiro ponto: a santidade é um chamado de Deus, não uma opção. Aqui eu tenho que entender uma coisa: que Deus não apenas salva, Ele chama para uma vida santa. Santificação é viver separado. Se Deus chamou a mim e chamou a você, é porque Ele quer que a gente tenha uma vida separada. Quando eu falo em ter uma vida separada, eu falo em ter uma vida de santificação. Amém? Separado de quê, pastor? Separado do mundo. Porque não do mundo, planeta, não é isso. Separado do mundo quer dizer separado dos prazeres, das paixões, de tudo aquilo que lá fora aborrece a Deus. De tudo aquilo que lá fora é normal, para Deus nunca vai ser normal. Amém, irmão? Primeiro, que a Bíblia diz que Deus não olha como a gente olha, que Deus não pensa como a gente pensa, ou seja, Deus ele pensa diferente. Mesmo sendo crente, você olha uma coisa que é tão inocente. Será que Deus está vendo a inocência daquilo que nós vemos hoje? É isso que eu tenho que entender. Que quando Deus me chama para a santificação, Ele está me chamando para viver separado. Quer ver? Livro de Levíticos, que é o livro das leis. Livro de Levíticos, capítulo 20. Lá no começo da Bíblia. Glória a Deus. Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Levítico 20, 26 vai dizer assim: e ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. Ser-me-eis ou sereis. Deus está dizendo: sereis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para seres meu. Amém? Olha o que Deus está nos dizendo aqui. Ele começa uma questão bastante interessante que eu quero parafrasear aqui. E sereis santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, Deus, Ele é santo. E Ele não pede, Ele não quer, Ele exige que eu, como seu povo, seja santo. De que forma, pastor? Separado dos povos aí fora. Porque nós não pertencemos a nós. Como diz a palavra de Deus, não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Ou seja, você entregou sua vida para Deus, você está entregando o controle da tua vida nas mãos de Deus. Quando você dobra o joelho e fala: Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Você está dizendo: Senhor, a partir de hoje o volante do meu carro é teu. A partir de hoje é o Senhor que vai dirigir a minha vida. A partir de hoje o Senhor será a luz dos meus caminhos. O Senhor mostrará aonde eu devo pisar. O Senhor mostrarás aonde eu devo ir. O Senhor mostrarás o que eu devo comer. O Senhor mostrarás o que eu devo evitar. O Senhor mostrará o que eu devo fazer. Outras palavras, como Paulo fala, eu, o prisioneiro de Deus. Quer dizer, não que Deus prendeu Paulo em cadeia, não era isso. Mas Paulo está dizendo: eu só tenho uma opção, porque o prisioneiro só tem uma opção, é ficar preso ali até terminar aí a pena dele. É o que Paulo está dizendo: olha, eu só tenho uma opção. A minha opção é ficar servindo a Deus até o dia que Ele vier me tirar dessa terra. Ou seja, a única opção que temos é servir a Deus, é entregar a nossa vida para Deus, é viver em santificação. Eu tenho que entender que eu estou no mundo, mas eu não faço mais parte disso. É entender que o meu vizinho pode estar bebendo, mas eu não sou
sou obrigado mais a beber com ele. Entender que aquele meu amigo, aquela minha amiga, aquele meu parente que ainda gosta de uma festa de orgia, amém, vamos respeitar, não vamos ser mal educados, vamos respeitar, mas eu não sou obrigado mais a me misturar, amém? Eu não sou obrigado mais a me misturar. Quem se lembra aqui daquele, acho que ainda tem aquele refrigerante Paré, que vem na garrafa de cerveja, eu não sei se tem aqui ainda, lá no Guamá esse dia eu vi ainda, eu tomei com meu filho, quando eu estive lá, ele vem envasado na mesma garrafa de cerveja, é o Baré, desse tamanho assim. Eu me lembro quando aceitei a Jesus, novo convertido, acabava o culto, a gente ia para uma mercearia do seu Lacinho, até hoje tem essa mercearia lá na esquina da minha casa, lá no Guamá. A gente saía sentar na mesa, aquela mesa de bar, que antigamente não era de madeira, aquela mesa de ferro que fechava assim, não sei se você vai se lembra, mas aquelas cadeiras de ferro, se tu virasse muito para trás, ela te fechava, te feria. A gente terminava o culto, sentava ali, comprava 3 Paré e aqueles biscoitinhos da Mabel, que era aquelas rosquinhas. A gente sentava e comia isso todo domingo depois do culto. Sabe o que as irmãs falavam? Quando passavam e falavam assim, olha, os irmãos da igreja estão tomando cerveja, porque a gente tomava naqueles copos americanos de vidro, que até hoje os bares ainda servem cerveja, amigo. E o seu Lacinho servia a gente nesses copos. E a gente comecei, que era novo convertido, não conhecia muito bem, comecei a ficar com raiva, começar a mastigar, a espraguejar na cara das irmãs. Aí o seu Lacinho me chamou assim mesmo, ele disse, meninos, deixa eu falar uma coisa, por que eles estão falando mal de você? É que essa garrafa aqui, ela é envasada na mesma fábrica da cerveja, por isso que está aqui, ó. E bem em cima dela está escrito cerveja, em alto relevo. Só que você não consegue ler porque vem da mesma coisa escura na garrafa. Ele falou, quando vocês sentarem aqui, vira o rótulo para a rua, para que eles vejam o rótulo e vejam escrito lá, Baré, assim eles não vão mais falar mal. Ou vocês mandam eu colocar um saco, eu ponho os canudinhos, vocês sentam ali na frente e tomam o refrigerante no saquinho e ficam aqui. E até hoje ele não é evangélico. Esse taverneiro ele não é evangélico, irmãos, mas ele deu esse conselho para nós. Sabe por quê, irmãos? Entenda uma coisa. Ali era um lugar, hoje não é mais, mas ali era um lugar que a pessoa sentava para beber cerveja. E nós sentávamos lá para tomar baré com biscoito. Quem ia falar que a gente estava ali tomando refrigerante se a garrafa era a mesma garrafa de cerveja? O que é que Paulo está me ensinando? O que é que Deus está me mostrando aqui no livro de Levítico? Que eu não faço mais parte daquele lugar. Amém? Eu não faço mais parte daquele lugar. Errado eu entrar no bar para comprar um refrigerante, não é errado. Mas se tiver outro lugar que você possa ir, que não seja um bar, que não tenha pessoas bebendo e fumando, escutando aquela música alta, não vá. Mesmo que você